Restaura-nos, ó Deus, e seremos restaurados. A bênção da restauração pode estar mais perto de sua vida do que nunca. Veremos isso nas leituras de hoje. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez na caminhada da Bíblia. Hoje, Salmos 79 até 83. Esses 5 salmos de Asaf trazem instruções preciosas para a nossa vida prática. No Salmo 79, nós temos Asaf nos mostrando como enfrentar os sofrimentos com esperança. Ele diz: tornamo-nos o opróbrio dos vizinhos, o escárnio e zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Ele vivia aquele momento difícil, onde sentia que todos os povos estavam tentando lhe destruir, mas ele tinha confiança em Deus e por isso declara: assiste-nos, ó Deus, e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos, perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Ou seja, mesmo em meio às aflições, mesmo vendo os inimigos ao seu redor, ele tinha esperança em Deus. Por isso conclui o Salmo dizendo: quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Mesmo em meio às crises, saiba que Cristo está presente para nos ajudar. Enfrente os problemas, enfrente as perseguições, as angústias, com esperança. Jesus está conosco sempre. No Salmo de número 80, nós temos a bênção da restauração. Nesse salmo, a expressão restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos aparece 3 vezes, como que pontuando esta canção deste salmo. É dito no verso 3, no verso 7 e no verso 19, com uma pequena diferença. Primeiro ele diz: restaura-nos, ó Deus. Depois ele diz: restaura-nos, ó Deus dos exércitos. E finalmente, restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, usando o nome pessoal de Yahvé para dizer quem é o poderoso que pode verdadeiramente nos restaurar. E ele clama: volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita-nos. De fato, a grande restauração da nossa vida se dá pela pessoa bendita de Jesus Cristo, que se voltou a nós em nossa miséria, que viu a nossa condição, deixou os céus e veio pagar pelos nossos pecados e nos trazer esperança de vida eterna. Por isso mesmo nós podemos hoje em Cristo desfrutar a bênção da restauração. Busque a Cristo, Ele poderá restaurar a tua vida também. No Salmo 81, nós aprendemos com Asaf a dar ouvidos à voz de Deus. Neste salmo, ele chega a lamentar a condição do povo, dizendo: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Ou seja, o povo estava sendo destruído porque estava se esquecendo de Deus, não estava dando ouvidos à voz de Deus. E aqui nós aprendemos: precisamos ouvir a Deus, dar ouvidos, guardar sua palavra em nosso coração. Deus poderá sim transformar o nosso viver. Jesus Cristo esteve em Jerusalém e ao perceber que as pessoas não davam ouvidos a ele, ele lamentou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas. Eu poderia, como uma galinha que junta os seus pintinhos, cuidar de vocês, mas vocês vivem em incredulidade. Não seja você também um incrédulo. Não seja você também uma pessoa soberba. Dê ouvidos à voz de Deus e se enquadre naquilo que Ele nos fala. No Salmo 82, nós aprendemos a aguardar a justiça divina, especialmente se estamos vendo opressão e malignidade no meio das pessoas. Ele clama dizendo: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? E a denúncia que ele faz dos habitantes de sua época é bem grave. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o necessitado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. O povo de Deus é chamado para ser luz da terra, luz do mundo, e não a compactuar com a iniquidade.
Então, nesse desejo de ver Deus operando nesse mundo, ele diz: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. De fato, um dia Deus julgará esse mundo, mas nós, povo de Deus, devemos exercer justiça em nossa porta, em nossa casa, ao nosso redor, para que o mundo creia que de fato nós vivemos com a ética dos filhos de Deus. Procure viver assim também. Não viva compactuado com o pecado, mas procure ter uma vida reta e justa diante de Deus e dos homens. Finalmente, o Salmo de número 83, Asaf nos ensina a crer que Deus pode converter os piores pecadores. Apesar de perceber as nações tentando destruir Israel, ele ora, o povo de Deus orava para que Deus livrasse-o de seus inimigos. Mas a tônica final é interessante, pois ele diz assim: enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. As pessoas que vivem na impiedade, nosso desejo não é que elas queimem no inferno. Queremos ver sim a justiça de Deus, mas também oramos para que eles se prostrem, eles se frustrem seus planos malignos e creiam no Senhor Jesus. Assim como o apóstolo Paulo, que era um terrorista, que queria destruir a igreja. E a igreja orava para que Deus livrasse a igreja dessa forte opressão que ele causava. Mas Deus converteu o coração dele, transformou sua vida e fez dele um dos maiores missionários. Assim também, que nós possamos pregar a palavra de Deus nesse mundo de trevas e poderemos ver pessoas que hoje intentam o mal, tornando-se mensageiros da paz. Que Deus faça isso com você, comigo, que Deus faça isso com as pessoas ao nosso redor. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões deste dia.